Quando Lucas viu a pasta sendo jogada na sua mesa, cercado por olhares que fingiam não ver sua humilhação pública, ele entendeu, sua carreira acabará de ser destruída na frente de todos. Mas dentro daquela pasta havia algo que seu chefe jamais deveria ter esquecido. E o que veio depois mudou tudo. Existe um tipo de vingança que não precisa de gritos, ameaças ou confrontos violentos. É silenciosa. Calculada. Feita com papel, caneta e paciência cirúrgica. Lucas aprendeu isso da pior forma possível, humilhado publicamente, demitido sem explicação, tratado como lixo descartável. Mas ele guardava algo que ninguém imaginava. E quando decidiu usar, não restou pedra sobre pedra. Lucas chegou ao escritório naquela segunda-feira como chegava todos os dias, 15 minutos antes do turno, café quente na mão, mochila gasta no ombro. A filial americana da empresa tecnológica ocupava 3 andares de vidro e aço, impessoal como um aeroporto. Ele atravessou o open space sentindo o cheiro de ar-condicionado e desinfetante, cumprimentou 2 pessoas que mal levantaram os olhos e ligou o computador no canto mais distante da sala. Sempre o mesmo canto. Sempre a mesma cadeira com o apoio quebrado que ninguém nunca consertou. A manhã escorria com a previsibilidade de sempre, e-mails sem resposta, relatórios que outros assinavam, projetos que ele terminava sozinho enquanto os colegas recebiam os créditos. Lucas aprenderá a não esperar reconhecimento. Apenas fazia. Cumpria. Existia sem ocupar espaço, como um móvel esquecido em depósito. Mas naquela manhã, algo rangeu no silêncio, passos pesados, rápidos, furiosos. Ele sentiu antes de ver. Ada entrou na sala como quem invade território inimigo. Diretor regional, terno impecável, mandíbula travada. Cruzou o corredor sem desviar o olhar e parou diante da mesa de Lucas. Jogou uma pasta marrom sobre o teclado com tanta força que o mouse saltou e caiu no chão. Suma daqui em um dia, ele disse, voz alta, cortante, calculada para que todos ouvissem. Você não serve nem para terminar esse projeto. O silêncio que se seguiu tinha textura. Lucas sentiu o rosto queimar, as mãos perderem firmeza, o ar faltar. Não era demissão, era forma. Pública. Cruel. Desnecessária. Ele olhou em volta e viu os rostos virados para baixo, as telas subitamente interessantes, o desconforto disfarçado de indiferença. Adam já estava saindo quando Lucas abriu a pasta ainda tremendo nas mãos. Dentro, entre papéis amassados e relatórios antigos, havia um único recibo. Pequeno, amarelado, com a assinatura de Ada no rodapé. Algo gelado subiu pela espinha de Lucas. Não era medo. Era reconhecimento. Aquele papel não deveria estar ali, e Ada não deveria tê-lo esquecido. Lucas respirou fundo, fechou a pasta devagar e olhou para a porta por onde o diretor havia saído. Pela primeira vez em anos, sentiu algo além de cansaço. Mas ainda não sabia se teria coragem de usar o que acabará de encontrar. Lucas passou o resto do dia fingindo trabalhar enquanto a pasta marrom queimava na lateral da mesa. Cada vez que alguém passava perto, ele sentia o impulso de escondê-la, como se carregar aquele recibo fosse crime. O escritório continuou sua rotina mecânica, telefonemas, impressoras, risadas abafadas na copa, mas para ele tudo soava distante, submerso. Às 3 da tarde, recebeu um e-mail automático do RH confirmando seu desligamento. 30 dias de aviso prévio dispensados. Uma linha de agradecimento pelos serviços prestados. Nem o nome dele estava escrito corretamente. Sentado no carro após o expediente, Lucas olhou o recibo pela 4ª vez. A assinatura de Ada era inconfundível, a data coincidia com um período que ele lembrava bem, auditoria interna, nervosismo generalizado, arquivos sendo reorganizados às pressas. Mas o valor estava errado. A descrição, vaga demais. Aquilo era irregularidade ou burrice? Ele não sabia. Apenas sabia que, se levasse aquilo adiante, teria que enfrentar advogados, revisões de conduta, interrogatórios. E se estivesse enganado? Se aquele papel fosse apenas mais uma peça sem importância que sua mente cansada transformará em esperança? O aluguel venceria em 5 dias.
O seguro de saúde, em 10. O carro fazia um barulho estranho no motor que ele vinha ignorando havia semanas. Lucas encostou a cabeça no volante e sentiu o peso de cada conta, cada dívida, cada mês perdido naquela empresa que o tratara como peça descartável. Talvez fosse mais fácil aceitar. Procurar outro emprego. Engolir a humilhação e seguir em frente como todo mundo fazia. Afinal, quem era ele para desafiar um diretor regional? A voz de Ada ecoou na memória. Você não serve nem para terminar esse projeto. As palavras tinham sido escolhidas com precisão cirúrgica, não para informar, mas para ferir. Para marcar. Lucas fechou os olhos e viu novamente os rostos dos colegas, a sala inteira testemunhando sua destruição pública, o silêncio cúmplice. Sentiu a raiva subir, quente e sufocante. Mas logo em seguida veio o medo, frio e paralisante. Ele não era corajoso. Nunca fora. Lucas guardou o recibo no porta-luvas, ligou o carro e dirigiu para casa no piloto automático. Passou por 3 sinais vermelhos sem perceber. Estacionou torto. Subiu as escadas do prédio contando cada degrau para não pensar. Mas quando abriu a porta do apartamento vazio, a pasta marrom ainda estava em sua mente, pulsando como ferida aberta. Ele quase a jogou no lixo. Quase. Mas algo, orgulho, desespero, ou apenas cansaço de ser invisível, o impediu de soltar. Lucas passou a noite inteira olhando o teto, virando de lado, checando o celular sem motivo. Às 2 da manhã, desistiu de dormir. Sentou na beirada da cama, acendeu o abajur e pegou o recibo novamente. A luz fraca deixava a assinatura de Adam ainda mais nítida, quase agressiva. Ele tirou uma foto com o celular, ajustou o foco 3 vezes e ficou vários minutos olhando a imagem na tela. Então, antes que a razão o impedisse, enviou para Daniel com uma mensagem curta: "Você entende dessas coisas? Isso é o que eu acho que é." Daniel respondeu 20 minutos depois, tempo suficiente para Lucas questionar tudo. "Cara, são quase 3 horas da manhã. Mas, isso aqui é sério. Posso ligar?" A chamada veio antes que Lucas pudesse responder. Daniel trabalhava como analista de compliance em outra empresa, mas tinham sido colegas de faculdade, dividido apartamento, atravessado crises juntos. Ele era metódico, cético, avesso a dramatizações. Por isso, o tom de voz dele fez Lucas sentar mais ereto. "Onde você conseguiu isso?" Lucas explicou tudo, a demissão pública, a pasta jogada na mesa, o recibo esquecido dentro. Daniel ficou em silêncio por tempo demais. Então pediu que Lucas enviasse fotos de outros documentos que pudesse ter guardado, e-mails, planilhas, qualquer coisa relacionada àquele período. Lucas vasculhou a mochila, o computador pessoal, até encontrar backups antigos que fizera por hábito paranoico. Enviou 6 arquivos. Esperou. A respiração de Daniel do outro lado da linha mudou. "Lucas, esse recibo não é só irregular. Ele é parte de algo maior." Daniel começou a explicar com a paciência forçada de quem traduz linguagem técnica para leigos. A despesa registrada no documento não batia com os valores que deveriam constar no sistema interno. A descrição era genérica demais para passar por auditoria limpa. E, pior ainda, havia indícios de manipulação posterior, datas alteradas, códigos que não correspondiam aos protocolos da empresa. "Ele não te demitiu porque você falhou. Ele te demitiu porque você estava perto demais." Lucas sentiu o sangue gelar. Todas as vezes que Adam o afastara de reuniões importantes. Todos os arquivos que sumiram misteriosamente de pastas compartilhadas. Todas as ordens confusas, contraditórias, apressadas. Não era incompetência, era blindagem. Adam estava usando a estrutura da empresa como escudo, e Lucas, sem saber, caminhara direto para o centro do que deveria permanecer oculto. "Você não está sendo apenas demitido", Daniel repetiu, devagar, certeiro. "Você está sendo eliminado da jogada." Lucas olhou para o recibo na mesa e, pela primeira vez, viu além do papel, viu uma cadeia. Uma rede. Uma estrutura inteira construída sobre mentiras que Adam acreditava ter enterrado. Mas ele esquecera uma coisa: Lucas era meticuloso,
guardava tudo, lembrava de detalhes que outros ignoravam. E agora tinha algo que Adam jamais imaginara deixar escapar: prova. O que eu faço? Ele perguntou, voz rouca. Daniel suspirou do outro lado. Você decide se quer justiça ou se quer paz. Lucas chegou ao escritório no dia seguinte vestindo a mesma roupa de sempre, carregando a mesma mochila gasta, mas algo nele havia mudado. Não era postura, era propósito. Ele atravessou o open space ignorando os olhares curiosos, os sussurros abafados, a tensão que ainda pairava desde a cena do dia anterior. Ninguém esperava vê-lo de volta. Ele sabia disso. Adam também sabia. E foi exatamente por isso que Lucas voltou. Encontrou o diretor na sala de reuniões, sozinho, revisando papéis com a arrogância de quem acredita ter vencido. Lucas bateu na porta de vidro 2 vezes e entrou sem esperar resposta. Adam levantou os olhos devagar, surpresa e irritação disputando espaço no rosto. Você ainda está aqui. A voz saiu carregada de desprezo, mas havia algo mais, um lampejo rápido de incômodo. Lucas colocou a pasta marrom sobre a mesa, abriu com calma deliberada e deslizou o recibo para a frente. Você esqueceu isso. O silêncio que se seguiu tinha peso físico. Adam olhou para o papel como quem vê fantasma. A cor esvaiu do rosto dele num segundo. Ele pegou o recibo com dedos que tremiam imperceptivelmente, virou de um lado para o outro, como se procurasse algum erro, alguma saída. Não havia. Lucas apenas ficou ali, parado, observando cada microexpressão, o maxilar travado, a respiração contida, o suor fino na testa. Onde você? Como você tem isso? A voz de Adam saiu baixa, perigosa. Lucas não respondeu. Apenas colocou mais 3 documentos sobre a mesa, prints de e-mails com timestamps, cópias de planilhas com valores divergentes, registros de acesso a arquivos que Adam acreditava ter apagado. Tudo organizado, datado, irrefutável. Eu protocolei tudo no sistema interno hoje cedo, Lucas disse, voz firme, sem emoção. Compliance já tem cópia. Auditoria também. E RH vai receber até o fim do dia. Ele viu o exato momento em que Adam entendeu a dimensão do estrago. O diretor se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Tentou recuperar o controle, erguer a voz, impor autoridade, mas as palavras saíram atropeladas, defensivas, desesperadas. Você não sabe o que está fazendo. Você não tem ideia de como as coisas funcionam aqui. Isso vai explodir na sua cara. Lucas deu um passo para trás, pegou a pasta vazia e a segurou contra o peito. Pela primeira vez em anos, não sentiu medo. Sentiu clareza. Talvez, ele disse, virando-se para a porta. Mas agora todo mundo vai saber como funcionam para você. Saiu da sala sem olhar para trás, deixando Adam sozinho com os documentos espalhados e o recibo que ele jamais deveria ter esquecido. Quando Lucas atravessou o corredor de volta à sua mesa, percebeu que a equipe inteira estava em silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não era constrangimento. Era espera. Os 3 dias seguintes transformaram o escritório em campo minado. Adam iniciou uma campanha silenciosa, metódica, desesperada, convocou reuniões individuais com cada membro da equipe, pediu acesso a e-mails antigos, pressionou colegas a assinarem declarações sobre comportamento inadequado de Lucas. Ele sorria menos. Falava mais baixo. Mas seus olhos carregavam algo novo, medo disfarçado de estratégia. Lucas observava tudo de longe, sem reagir, apenas documentando cada movimento errado que o diretor fazia enquanto tentava se salvar. Daniel ligava todas as noites para orientá-lo. Ele vai tentar te isolar. Não caia nessa. Mantenha tudo registrado, cada conversa, cada ordem, cada tentativa de manipulação. Lucas seguia as instruções à risca. Criou uma pasta digital criptografada onde guardava prints, gravações de áudio permitidas por lei, cópias de relatórios alterados. Cada erro de Adam se tornava mais uma peça no quebra-cabeça que Lucas montava com a paciência de quem finalmente entenderá as regras do jogo. E quanto mais Adam se mexia, mais se afundava. A equipe começou a se dividir.
Alguns evitavam Lucas como se ele carregasse doença contagiosa, baixavam a cabeça, desviavam no corredor, fingiam não ouvir quando ele falava. Outros, porém, se aproximavam discretamente. Jennifer, da contabilidade, deixou um post-it anônimo em sua mesa. Ele fez isso com outra pessoa há 2 anos. Ninguém falou nada. Lucas guardou o bilhete. Não era aliança, era confissão. E confissões tinham valor. Adam tentou forçar uma auditoria surpresa nas atividades de Lucas, mas o tiro saiu pela culatra. O compliance encontrou inconsistências, sim, mas todas apontavam para despesas aprovadas pelo próprio diretor. Contratos superfaturados. Notas fiscais duplicadas. Transferências para fornecedores fantasmas. Lucas nem precisou apontar, os auditores seguiram o rastro sozinhos, como cães farejando sangue. A cada descoberta, o cerco se fechava. E Adam, acostumado a controlar tudo, não sabia como lutar contra algo que ele mesmo construíra. Na sexta-feira, Lucas recebeu uma convocação formal do RH. Adam estava na sala quando ele entrou, acompanhado de 2 advogados internos. O diretor tentou um último golpe, acusou Lucas de vazamento de informações confidenciais, sabotagem, insubordinação grave. Falou por 15 minutos sem respirar, gesticulando, suando, construindo uma narrativa onde ele era a vítima e Lucas, o vilão. Mas quando terminou, Lucas apenas abriu seu laptop e projetou na tela a linha do tempo completa, cada documento, cada assinatura, cada inconsistência, tudo conectado, irrefutável, devastador. Os advogados entreolharam-se. Adam ficou em silêncio. E Lucas finalmente entendeu o que era ter o controle. A reunião emergencial foi marcada para segunda-feira às 9 da manhã. Sala principal, portas fechadas, presença obrigatória de todos os diretores regionais. Lucas chegou 15 minutos antes, como sempre fazia, mas dessa vez não escolheu o canto. Sentou-se no meio da mesa comprida, laptop aberto, pasta organizada ao lado. Respirou fundo 3 vezes. Contou as cadeiras vazias. Esperou. Adam entrou por último, acompanhado de seu advogado particular e do gerente jurídico da empresa. Ele ainda tentava projetar confiança, terno impecável, postura ereta, cumprimentos calculados, mas havia algo desesperado na forma como evitava olhar diretamente para Lucas. A diretora executiva, Margarete, assumiu a palavra. Voz firme, profissional, destituída de emoção. Estamos aqui para esclarecer acusações graves de má conduta. Senhor Adam, o senhor solicitou esta reunião para apresentar sua defesa. Pode começar. Adam levantou-se e começou seu discurso com a segurança de quem ensaiara cada palavra. Falou sobre anos de dedicação, projetos concluídos, lucros gerados. Mencionou a pressão do mercado, a necessidade de decisões difíceis, a ingratidão de funcionários que não compreendiam a complexidade da gestão. Então apontou para Lucas. Este colaborador vazou informações sigilosas, manipulou documentos e está tentando me incriminar para encobrir suas próprias falhas. Ele colocou 3 páginas impressas sobre a mesa. Tenho provas. Lucas não se mexeu. Apenas observou enquanto Margarete folheava os papéis com expressão cada vez mais cética. Então ela olhou para ele. Senhor Lucas, o senhor gostaria de responder? Lucas abriu a pasta devagar, como quem desembala presente. Retirou o recibo original, aquele que Adam jogará na mesa dias atrás, e o colocou no centro. Depois, um por um, começou a empilhar documentos. Planilhas com valores divergentes. E-mails com ordens contraditórias. Registros de acesso a arquivos deletados. Contratos com fornecedores inexistentes. Tudo assinado por Adam. Tudo datado. Tudo irrefutável. Essas são as provas, Lucas disse, voz baixa mas firme. Não de má conduta minha. De fraude sistemática. Ele conectou o laptop ao projetor e exibiu a linha do tempo completa, cada transação irregular, cada despesa falsificada, cada tentativa de encobrimento. A sala ficou em silêncio absoluto. Margarete inclinou-se para a frente, examinando os documentos com atenção cirúrgica.
Os outros diretores sussurravam entre si. Adam tentou interromper, mas sua voz saiu esganiçada, sem força. Isso está fora de contexto. Eu posso explicar. Mas não podia. Cada tentativa de defesa apenas o incriminava mais. Cada justificativa expunha outra inconsistência. O advogado dele fechou a pasta e se levantou discretamente, abandonando o cliente no meio da batalha. Margaret desligou o projetor, juntou os documentos e olhou para Adam com a frieza de quem acaba de calcular prejuízos. Senhor Adam, o senhor está suspenso imediatamente. Jurídico e compliance farão uma investigação completa. Até lá, entregue seus acessos. Ela virou-se para Lucas. O senhor permanece à disposição para depoimentos. Pode se retirar. Lucas fechou o laptop, pegou a pasta e saiu da sala sem olhar para trás. Mas antes de fechar a porta, ouviu o som inconfundível de uma carreira desmoronando. E não sentiu pena. 10 dias depois, Lucas recebeu um e-mail do RH solicitando sua presença para discussão de reposicionamento interno. Ele releu a mensagem 3 vezes procurando sinais de armadilha, mas o tom era formal, quase respeitoso, algo que nunca fora direcionado a ele antes. Chegou ao escritório numa quarta-feira chuvosa, atravessou o open space e percebeu que os olhares mudaram. Não eram mais de indiferença ou desprezo. Eram de cautela. Curiosidade. Algo próximo de respeito. Margaret o recebeu pessoalmente, sem intermediários. A sala estava diferente, sem advogados, sem tensão, sem ameaças veladas. Ela foi direta. A investigação confirmou irregularidades em 17 transações ao longo de 3 anos. Adam foi desligado por justa causa e responderá criminalmente. O departamento jurídico está reestruturando protocolos internos. Fez uma pausa. Precisamos de alguém que entenda como essas falhas aconteceram. Alguém que preste atenção aos detalhes que outros ignoram. Ela deslizou um envelope pela mesa. Estamos oferecendo a coordenação do setor. Não como compensação. Como reconhecimento. Lucas abriu o envelope devagar. Contrato novo, salário justo, cláusulas claras. Nenhuma letra miúda escondendo armadilhas. Nenhuma promessa vazia disfarçada de oportunidade. Apenas uma proposta real para alguém que, pela primeira vez, estava sendo visto como era, competente, confiável, essencial. Ele poderia ter rejeitado por orgulho. Poderia ter exigido desculpas públicas, indenizações, vinganças simbólicas. Mas Lucas aprenderá algo naquelas semanas. Dignidade não era sobre gritar mais alto. Era sobre não precisar gritar. Eu aceito, ele disse, sem hesitação, sem drama. Margaret assentiu, apertou sua mão com firmeza profissional e o dispensou. Lucas voltou para sua mesa, a mesma de sempre, no canto, com a cadeira quebrada que ninguém consertava. Mas agora ela era escolha, não destino. Ele organizou os papéis, ajustou o monitor, abriu o sistema. E ali, dobrada sobre o teclado, estava a pasta marrom. Vazia. Limpa. Leve. Lucas assegurou por um momento, sentindo o peso do que ela representará. Humilhação transformada em estratégia. Silêncio convertido em ação. Invisibilidade que se tornou presença inegável. Ele não precisava guardá-la como troféu, mas também não a jogaria fora. Colocou-a na gaveta, fechou devagar e ligou o computador. Fora da janela, a chuva começava a passar. A cidade continuava. E Lucas, dessa vez, continuava também, mas de cabeça erguida. Porque ele aprenderá da forma mais dura possível que vingança não era destruir o outro. Era recusar-se a ser destruído. Era provar, com documentos e não com gritos, que mentiras sempre deixam rastros. E que às vezes, a maior vitória não vem de derrubar quem te feriu, mas de permanecer em pé quando todos esperavam que você caísse. Lucas salvou o arquivo, respirou fundo e digitou a primeira linha do novo relatório. Nunca mais abaixaria a cabeça. Para ninguém. A história de Lucas nos lembra que dignidade não é sobre aceitar injustiças em silêncio, é sobre saber quando e como responder.
Ele não destruiu Adam por raiva. Ele o desarmou com a única arma que realmente importa, a verdade documentada. Porque às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te feriu. É se tornar alguém que eles nunca mais poderão subestimar. E se você ficou até aqui, talvez esteja pronto para a próxima história. Eu te espero.